Mota desiste de levar caso Ramagem ao plenário. Decisão será da mesa. Matéria importante, um assunto que a gente vai tratar aqui hoje ainda. E a matéria diz o seguinte: após o Supremo anular a votação sobre Carla Zambelli, Hugo Mota avisou aliados que cassação de Alexandre Ramagem será decidida pela mesa diretora. O presidente da Câmara, Hugo Mota, desistiu de levar para votação em plenário o pedido de perda do mandato do bolsonarista Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo por envolvimento na trama golpista. Segundo líderes aliados de Mota, o presidente da Câmara estabeleceu que a perda de mandato de Ramagem será decidida pela mesa diretora da Casa, como o Supremo definiu em relação ao mandato da agora ex-deputada Carla Zambelli. A ideia de Mota com a decisão, segundo aliados, é baixar a temperatura com o STF, que aumentou nas últimas semanas tanto por causa da Zambelli, quanto pela operação da Polícia Federal contra uma assessora de Arthur Lira. Assim, a mesa diretora da Câmara deverá definir nos próximos dias pela cassação tanto de Ramagem quanto de Eduardo Bolsonaro, que já alcançou um número de faltas em sessões suficientes para perder o mandato de deputado. Atualmente, Ramagem está nos Estados Unidos, depois de fugir da condenação da Justiça por conta da trama do golpe. Como mostrou a coluna do Igor, ele se mudou de Miami, né? Ramagem estava morando em Miami, ele foi visto em Miami. Depois de ser visto, ele se mudou da cidade, em Orlando, perto de Orlando, onde se alojou inicialmente para uma residência em Orlando, como eu ia dizer. Então, ele se mudou de Miami, onde se alojou inicialmente para uma residência em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A decisão de Hugo Mota de não levar o caso de Ramagem ao plenário surpreendeu integrantes do PL, partido do bolsonarista. A coluna, o líder da sigla na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse ainda não ter sido avisado. Sóstenes afirmou ter conversado bastante com o presidente da Câmara na segunda, mas que Mota não tocou no assunto Ramagem. O líder ressaltou, porém, não estranhar a decisão. Ele disse, abre aspas, eu sei que ele é capaz de fazer isso sim, disse então Sóstenes Cavalcante. Tá aí, Felipe, deixa eu colocar aqui então o início da matéria. Mota desiste de levar caso Ramagem ao plenário. Decisão caberá à mesa diretora da Câmara dos Deputados, tanto do caso Ramagem quanto do caso Eduardo Bolsonaro. Tudo para arrefecer as relações entre Congresso, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, que né, a situação está calamitosa, né? Então, terror e pânico na situação entre os dois poderes. E o Hugo Mota decidiu, ele que está aí segurando os pratinhos, né? Decidiu então baixar um pouco a temperatura e colocar a decisão para a mesa da Câmara. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque o ministro do STF já pediu a extradição do Ramagem, mas agora cabe à mesa da Câmara decidir sobre a cassação desses dois deputados. O Mota, Nira, ele muda a opinião dele e muda os procedimentos a todo momento, né? Eu não vejo com anormalidade, até porque a Constituição Federal permite essa interpretação da mesa da Câmara decidir sobre a cassação ou não de um mandato de um deputado federal que já tenha, né, o seu mandato e seus direitos políticos cassado numa sentença criminal transitada em julgado, como é o caso do Ramagem, como era o caso da Carla Zambelli. Agora, o que não faz sentido é ele mudar o procedimento dele, né? O caso da Zambelli, que foi parecido com o caso do Ramagem, de sentença criminal transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele levou, né, para o plenário da Câmara dos Deputados, né? E o caso do Ramagem, não. O caso do Ramagem, ele não vai botar no plenário, né? Ele não vai comprar essa briga com o Supremo Tribunal Federal e vai mudar o que ele fez anteriormente, né? E eu gosto de falar, Neira, que a vida, né, ela não advoga em favorável de contradições, né? Então, dessa forma, o Mota vai ficar ainda mais exposto, né? É muito mais fácil e muito melhor nesse caso específico, eu vejo, seria ele colocar o caso Ramagem, né, na decisão da Câmara dos Deputados, depois que o Ramagem não cumprir aquele 1/3, né, de sessão ordinária obrigatória, né? Ou seja, o Ramagem, como está fora do Brasil, ele muito provavelmente vai atingir mais de 1/3 das faltas, né? E no caso de mais de 1/3 das faltas, a Constituição Federal é clara, que bastaria
a decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, né? E nesse caso específico, né, que é a sentença criminal ter estado em julgado, né, ele já teve um procedimento muito diferente em relação ao que foi com a Carla Zambelli. Então, essa contradição, de certa forma, do Mota, vai acabar prejudicando e dando uma imagem ainda mais de fraqueza institucional dele em relação aos seus pares, em relação aos demais. De modo de ver, mostra a fraqueza do Mota, mas eu entendo, né, tirando todo esse panorama, né, eu entendo que a decisão, de certa forma, é acertada, né? Até porque não dá para a gente aceitar que um deputado federal ele tem os seus direitos políticos cassados, suspensos, ele pode continuar sendo representante dos seus representados.